A paz de Cristo seja sobre a sua vida. É uma alegria estar convosco aqui mais uma vez no 15º episódio do podcast Madecop. Olha só, já estamos no 15º episódio, toda sexta-feira aqui, às 20 horas, 15 episódios ininterruptos, trazendo para você aqui conhecimento para agregar valor na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, para te ajudar no seu dia a dia. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial e nós vamos tratar de um tema muito pertinente para a nossa juventude, que é empreendedorismo para jovens. Já pega aí papel e caneta que você vai aprender muita coisa boa hoje. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, aproveita a oportunidade. Pega este link, mande para aquele amigo seu jovem que quer empreender, porque hoje o assunto vai ajudar a ele a destravar essa área na vida dele. Estamos aqui com o nosso amigo Fábio César. É um prazer e uma alegria grande ter aqui no podcast Madecop. Seja bem-vindo. Ô Francis, o prazer é todo meu, muito obrigado. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e uma boa noite. Cumprimentar a todos dos bastidores aqui, o John Wesley, o Pastor Francis. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos falar sobre alguns assuntos importantes, empreendedorismo. E estou aqui, estou à disposição de vocês. Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor, juventude Madecop. Esses dias eu estava meio sumido, deixou o François sozinho, mas estou de volta. E eu tenho certeza que assim como os demais episódios anteriores foi uma bênção para a nossa elevação espiritual, hoje também será, como o pastor Francis já disse. Pega caneta e papel e eu tenho certeza que você sairá edificado. Pai do Senhor Fábio, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Amém. E já vamos começar já com as perguntas, conhecer um pouquinho do Fábio. Conta para nós quem é o Fábio César, como que é o Fábio César, como que é a família do Fábio César. Fábio César, eu sou nascido em Belo Horizonte, mas meu pai, minha mãe são todos daqui de Conselheiro Pena. Meus irmãos todos nasceram em Conselheiro Pena. Eu sou o filho mais novo, então eu já nasci em Belo Horizonte. Meu pai foi para lá em 79. Nasci em 80. Então eu tive uma boa parte da minha vida pro lado de lá, de Belo Horizonte. E nós viemos para cá em 2014. E nós vamos fazer 12 anos que estamos aqui. E pela graça de Deus, é uma cidade que nos acolheu muito bem. A minha família toda, e nossos negócios recomeçamos aqui, né? Já tive outros negócios lá em Belo Horizonte, e nós estamos aqui, pela graça de Deus, uma cidade muito boa, conhecemos desde criança, mas vim para cá com 34 anos, e tem 12 anos que eu estou aqui, Conselheiro Pena. E essa mudança, como é que foi de vir de Belo Horizonte para cá? Foi algo assim do nada ou já tinha um plano já de... Porque saiu da capital pro interior. A mudança radical. Enquanto o povo tá indo do interior pra capital... Eu fiz a rota ao contrário, né? Mas Conselheiro Pena é uma cidade que desde novo a gente já visitava, porque eu tenho raízes aqui, meus irmãos todos nasceram aqui, eu tenho tios, primos, então a gente sempre vinha em Conselheiro Pena. Então conhecemos a cidade desde novo, e sempre teve essa vontade de morar em Conselheiro Pena. E por sempre gostar de empreender, eu tive comércio em Belo Horizonte, eu despertei e vim para cá através de sobrinhos meus, que hoje o Nix é o meu sócio, por incentivo também dele e por negócio também. A nossa ideia era abrir um negócio junto, eu tenho uma afinidade muito boa com ele, nós nos damos muito bem. Então, assim, houve um convite dele e eu vendi os negócios que eu tinha lá e vim para trabalhar juntos e graças a Deus deu certo e gostei da cidade e acho que é uma cidade que traz oportunidades também para quem quer empreender. Conselheiro Pena é uma cidade de oportunidade também. Glória a Deus. Maravilha. Conselheiro Pena é uma cidade muito boa, benção, né? Conselheiro Pena
é uma terra que emana leite e mel, que verdade. Deus tem abençoado muito. Antes de entrarmos, o nosso tema hoje é empreendedorismo para jovens. Antes de nós entrarmos no nosso tema, conta para nós como foi a sua conversão. Essa pergunta nós fazemos para todos os nossos convidados aqui do podcast Madecop, e é uma pergunta muito importante e interessante. Você nasceu em um lar cristão ou encontrou a Cristo no decorrer do caminho? Como foi sua conversão? Eu nasci num lar cristão. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, então quando eu nasci, eles já estavam congregando na igreja Assembleia. Então nasci num lar cristão e cresci desde pequeno, frequentando ciclo de oração com a minha mãe. Olha aí. Desde pequenininho. Assembleiano raiz. Raiz mesmo. Então já participei de ciclo de oração a 1h da tarde, que era de praxe há alguns anos atrás. Então, assim, aos 17 anos de idade, que eu, assim, a adolescência para jovem, né, a gente relaxa um pouco, e dei umas vaciladas, saí um pouco, e aos 19 anos, 18 para 19 anos, aí eu voltei para a igreja de vez mesmo, e aprofundei mais nas coisas de Deus. Então, eu considero assim, que depois dos 18 anos que eu realmente me converti de verdade e passei a entender a mensagem da cruz, passei a entender o verdadeiro evangelho, o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, aí que eu comecei a despertar mais para o evangelho verdadeiro, foi depois dos 18 anos de idade. Glória a Deus. Então nasceu num lar cristão, assembleiano, pentecostal. E eu fiquei sabendo que ele cantava, John Wesley. Cantava. Era cantor. Até CD tem. Era cantor lá em Belo Horizonte. Já tentei de tudo, né? Verdade, eu cantei com o Ismael. De pequenininho mesmo, eu cantava com o Gleitos, meu sobrinho. Desde pequenininho na igreja. E depois eu tive uma dupla com o Ismael. Então, nós cantamos 8 anos juntos, nós gravamos 3 CDs. Foi ali em 2002, 2004, até 2008, mais ou menos. Nós gravamos 3 CDs, a gente viajava dentro de Minas Gerais, Belo Horizonte, toda a região de Belo Horizonte, a gente cantava nas igrejas, era uma alegria, foi um momento muito bom que eu tive na vida, e cantamos em vários congressos, vários cultos. Foi muito bom. Foi uma época boa que a gente passou junto ali, louvando a Deus. E aprendi muito também. Fui batizado com o Espírito Santo cantando na cidade de Ipatinga. Ficou marcado na minha vida. Nós fomos cantar na cidade de Ipatinga. Fui batizado com o Espírito Santo ali. Então, tem muitas lembranças boas dessa época. Foi uma época muito boa. Glória a Deus, experiência boa, né? No exercício do ministério, ser batizado com o Espírito Santo. Agora vamos entrar para o tema central desse bate-papo. E, Fábio, o senhor falou no começo que antes o senhor já tinha alguns empreendimentos também, antes do senhor vir aqui para Conselheiro Pena. Conta para nós, quando que surgiu esse desejo de empreender? Bom, esse desejo de empreender é desde novo. Desde novo, eu já me via vendendo alguma coisa. Eu sempre achei interessante a arte de vender, sabe? Então, desde pequeno, meu pai, ele aposentou cedo por questão de saúde. Então, assim, para não ficar totalmente à toa, ele tinha um carrinho que vendia pipoca, bala na porta da escola. E eu vi o meu pai vendendo carrinho, bala na porta da escola. Eu achava aquilo sensacional. Eu falava, gente, eu quero vender também. Eu achava interessante as crianças vindo no carrinho, comprando pipoca, chiclete, bala. Então, assim, eu ficava impressionado com aquilo. Então, eu sempre fui assim, atraído pela essa arte de vender. Então, assim, desde pequeno, eu me vejo assim, um vendedor, um empreendedor, e eu acho que todo empreendedor ele tem que ser um bom vendedor. Afinal de contas, eu acho que todo mundo deveria ser um vendedor.
porque vender é uma arte. Então, assim, desde pequeno, isso me atrai. Na linha da família do senhor, tem algum empreendedor também ou o senhor foi o primeiro? Então, como eu disse, o meu pai já tinha esse carrinho de pipoca, né? Então, esse carrinho de pipoca que já foi que me tocou em ver que isso era empreender. Então, às vezes, a pessoa acha, empreender, eu tenho que ter uma mega loja, eu vou ter que vender carro de luxo, ou vou ter que ser uma grande empresa. Não. Empreender, você começa do pequenininho mesmo. Na simples coisa. Então, assim, meu pai vendendo pipoca, ele cresceu ali, mesmo sendo aposentado, ele foi crescendo, depois construiu uma lojinha na frente da nossa casa e passou a vender as balas em dedo de selo no carrinho, passou a vender na lojinha e depois começou por verdura e montou um sacolãozinho e começou a vender frutas e verduras e depois comprou um carro e começou a buscar no Ceasa o próprio produto e foi crescendo. E depois, com 21 anos, eu tive o meu primeiro comércio, que foi o sacolão. Então, influência do meu pai. E o meu irmão mexia com oficina de lanternagem, que também não deixa de ser vender, né? Não deixa de ser um empreendimento. Então, assim, a minha família já tem essa raiz já de empreender. Que interessante. Muito interessante. E na sua visão, hoje no Brasil, a gente sabe que o Brasil é um país muito difícil, tanto para seguir uma carreira profissional quanto para o empreendimento. O melhor caminho para captação de recursos hoje é o empreendimento? Sim, eu vejo como um empreendimento. Apesar de, muitas vezes, empreender depende muito da economia. Então, mas o Brasil ele sempre foi bem favorável ao empreendimento. Eu acho que um país nosso, que é um país capitalista, ele nos dá muita oportunidade de empreender. Então, eu acho que eu vejo o melhor caminho para empreender, para o desenvolvimento, é empreendedorismo. Eu vejo sim. Muito interessante. Fale um pouquinho para nós aí, quais foram os negócios que você já teve? Você falou aí do sacolão. Isso. Além do sacolão, já teve algum outro? Ou do sacolão já passou direto para o material de construção que você tem hoje? Conta um pouquinho da sua história para nós. Eu trabalhei no sacolão desde novo, trabalhei para os outros, trabalhei em padaria, ajudando o padeiro a fazer pão, trabalhei de servente de pedreiro e trabalhei de motorista. O último emprego foi motorista. Trabalhei de motorista dentro de Belo Horizonte por 2 anos. Então, eu peguei todo o meu acerto de trabalhando de motorista para mim comprar um sacolão financiado de um ex-patrão meu, que eu trabalhei para ele. Ele queria ir embora e queria vender esse sacolão. Então, o primeiro comércio que eu tive foi o sacolão. Então, dali, eu passei a mexer, eu fui acrescentando o sacolão, eu coloquei açougue, coloquei mercearia. Então, depois de um comércio bem já estruturado, cerca de 9 anos nesse mesmo comércio, bem estruturado, cheguei a comprar caminhão para fazer compra no Ceasa. A gente morava a 23 quilômetros do Ceasa, então eu ia para o Ceasa 4 vezes por semana. Então, eu fiquei ali 9 anos com esse empreendimento. E vendi tudo para me vir para cá. Então, quando eu vim para cá, eu comecei mexendo com construção de casa. A nossa ideia foi construir casa para vender. Então, cheguei a construir algumas casas aqui dentro de Conselheiro Pena, no bairro Mãos Dadas, vendemos. E eu encontrei uma certa dificuldade na época, que foi uma época difícil, 2015 para 2016, que teve a época do impeachment da Dilma, foi uma turbulência no país inteiro. Então, a gente encontrou uma dificuldade de movimentar as vendas de casa na época. E eu achei uma oportunidade de migrar para material de construção. Então, eu vi a cidade de Conselheiro Pena
com uma certa deficiência na área de material de construção e um certo espaço aberto para entrar. Então foi aí que eu resolvi entrar nessa área de material de construção, a qual estamos fazendo os 10 anos esse ano na área de material de construção. Então, de empreender, foi esses 3 que eu tive até hoje. Maravilha. E no começo, Fábio, que o senhor abriu o depósito de material de construção, surgiu algum medo de não dar certo? Como que foi o começo, assim, vou montar um material de construção? Sempre vem aquela dúvida. Surgiu, sim? E como que foi? Sim, como ser humano, a gente sempre tem medo, porque a gente tem família, a gente sempre pensa em tudo. E se não der certo? Então, existe sim um medo. Mas como eu tive 9 anos, outro comércio, então assim, a gente aprende ao longo do tempo que para você conseguir chegar lá em cima, você tem que acreditar. Então você tem que acreditar, você não pode ter medo, você tem que lutar contra o medo, insistir, colocar sua fé ali em primeiro lugar ali e arriscar. Então, mesmo se você arriscar e não der certo, é melhor do que você chegar lá na frente, olhar para trás e pensar, eu deveria ter arriscado. Então é melhor você arriscar com a possibilidade de não dar certo do que você não arriscar e chegar lá na frente e você arrepender. Então eu sempre tive isso comigo. Então eu nunca tive medo de arriscar. Nunca tive e não tenho medo de arriscar. Se eu tiver qualquer oportunidade de negócio para alavancar os meus negócios, eu topo. E eu sempre tenho comigo, e eu acho que todos nós deveríamos ter, que qualquer negócio que você for entrar, nunca entre por dinheiro. Nunca entre por dinheiro. Eu vou entrar porque vai dar muito dinheiro. Se entrar por dinheiro, eu tenho comigo que não dá certo. Então, entra por prazer do negócio. Escolhe uma coisa que você goste e entra por prazer do negócio. Então, planeja e vai atrás do planejamento. Então, assim, eu não tive medo por isso. Então, assim, eu acredito que tem que ter planejamento e coragem de ir atrás. Então, assim, eu não tive medo quando eu fui mexer com o depósito por isso. Porque, como diz, mesmo se não der certo, é lucro. Porque tentar e não conseguir é uma escada a mais para você tentar de novo. Então, eu acredito sim. Muito interessante. Mark Zuckerberg, né? O terceiro maior empresário do mundo, ele disse que o maior risco de todos é você não correr risco nenhum na vida. Isso, eu acredito nisso. É nessa tese. Porque se você não estiver disposto a correr risco, você não vai chegar em lugar nenhum. Uhum. Verdade. Né? As pessoas que tiveram mais sucesso não são as mais inteligentes, né? São as que correram mais risco na vida. Teve mais coragem. Interessante, né? Teve mais coragem. Então, eu acredito exatamente nessa ideia, nessa tese. Que nós temos que acreditar e se não tentar, eu vejo como o pior caminho. A oportunidade. Se a pessoa chegar lá na frente e olhar para trás e começar a imaginar, eu tive tal oportunidade e fiquei com medo, eu tive tal oportunidade, eu fiquei com medo, tive tal oportunidade. E você vai calculando a chance perdida, aí você já está com a idade avançada, o vigor não é o mesmo. Então, não tentar não é opção. Eu acredito que não tentar não é opção. Interessante. E se tratando do material de construção, a gente lembra quando vocês começaram, né? No material de construção pequenininho, né? Ali na esquina do SESC. Aí daqui a pouco Deus abençoou, teve uma ampliação. Daqui a pouco Deus abençoou mais, vocês foram trabalhando bem, com excelência, ampliou de novo. E agora vocês inauguraram uma mega loja aqui em Conselheiro Pena, que é uma referência na nossa região toda. Né? Com este empreendimento, você se sente realizado como empresário? Ô Francis, o nosso empreendimento, em 2016, ele começou só com
um material, na verdade não era um material de construção, era um depósito de cimento. O nome era Depósito de Cimento Canaã. Então a gente só tinha cimento. E eu lembro até hoje que a primeira venda nossa foi 4 sacos de cimento e o dia inteiro foi só aquela venda. E eu lembro até hoje que foi uma senhora do Padre Ângelo que teve aqui na cidade, comprou 4 sacos de cimento, pediu para pôr no ônibus para ela. E nós levou e colocou no ônibus. E foi a primeira venda e foi a venda do dia. Aquele dia só vendeu os 4 sacos de cimento. Então, esse foi o nosso primeiro o nosso começo desse depósito de material de construção. Então, assim, ao longo desses anos, Deus abriu as portas e Deus nos surpreendeu. A gente sempre tem essa fé que Deus está conosco no nosso negócio. A gente sempre busca a direção de Deus em tudo que a gente todas as nossas decisões. Então, assim, aos poucos as coisas foram acontecendo, nós fomos insistindo, reinvestindo, todos os lucros reinvestido no próprio comércio. E é o que eu falei. A gente não entrou por dinheiro. A gente entrou por gostar, por prazer de ver uma coisa crescer, você ter pessoas trabalhando para você e sustentando a sua família. Assim, eu vejo uma arte, eu vejo isso como uma coisa prazerosa. Hoje nós temos quase 45 funcionários. Então, assim, a minha maior realização é saber que tem 45 famílias que dependem daquele comércio. Então, isso para mim que é uma realização. Agora, o que a gente ganha, o que dá de lucro, isso aí é uma consequência do que você faz. Então, a gente não faz por isso. Então, assim, o nosso comércio, ele cresceu sempre baseado nessas ideias. De vamos reinvestir tudo, vamos colocar tudo aqui, vamos fazer uma coisa legal, vamos crescer, vamos ver o que vai dar, vamos ir o máximo que a gente puder. Então, para responder a sua pergunta, eu não me sinto realizado por isso. Porque a gente sempre quer mais, a gente sempre quer mais pessoas agregando ao nosso empreendimento, mais famílias sendo abençoadas através do nosso empreendimento. E também a gente olha muito o lado do cliente. A gente tem um cliente como um parceiro. A gente tem um lema na nossa empresa que é ajudando a construir sonhos. E quando a gente sentou, a nossa diretoria, eu e o Nix e os nossos líderes que trabalham com a gente, quando a gente sentou para discutir sobre esse assunto, foi unânime a nossa ideia. Não, o nosso lema tem que ser ajudando a construir sonho. Então, quer dizer, a nossa ideia é essa. É que o cliente que está comprando de nós, ele está realizando o sonho dele. De construir uma casa, de reformar a sua casa, de fazer uma melhoria na sua casa. Então, a gente enxerga isso como um sonho do cliente. Então, a nossa ideia é ajudar, é participar do sonho do cliente. E como as pessoas que trabalham com a gente, é o que eu disse, que também para nós é uma realização ver os frutos que esse empreendimento, dentro de 10 anos, trouxe, não só para nós, mas para quem trabalha com a gente, pelos nossos clientes, e para a cidade. Então, hoje, tem segunda-feira, né? Hoje faz 5 dias, que nós inauguramos essa nova loja. E é uma nova loja, assim, que é uma realização de um sonho nosso. É uma loja de mais de 1.000 metros quadrados, aonde a gente está realizando um sonho e nós temos ainda uma escala para continuar crescendo e a gente não pensa em parar por aqui, não. Muito interessante. Nós não temos meta para parar. Aproveitando aí que nós estamos falando da nova loja, aproveita e fala da nova loja, para quem está te ouvindo aí, por que esta pessoa deve escolher o Canaã para construir o seu sonho da sua casa própria? Isso. O Canaã, material de construção, eu até convido você que não conhece, que você ainda não foi lá nos visitar a nossa nova loja, para você ir lá visitar a nossa nova loja, para você ver a estrutura que nós montamos com a ideia de atender melhor o cliente, expor melhor as mercadorias,
para o cliente tomar uma decisão até melhor na hora de escolher um piso, escolher a tinta para sua casa, escolher o material. Então, a nossa ideia era essa, é apresentar melhor o produto e ter mais agilidade para o cliente. Então, a gente trouxe uma coisa nova para a Conselheiro Pena. A gente trouxe um modelo de atendimento onde o cliente entra, tem o check-out, que é o caixa rápido, né? Que o cliente entra, fica à vontade, pega uma cesta, escolhe seu produto com calma e tem um atendimento rápido. Nós temos também uma mesa, várias mesas com vendedores para atender um cliente que quer fazer um orçamento, quer escolher com calma o piso para sua casa. Então, nós temos esse tipo também de atendimento. E temos também um estacionamento na porta da loja, porque a gente está dentro do centro, ao lado do Banco Brasil. Então, é um lugar movimentado onde não tem lugar para carro. Então, nós temos um estacionamento na porta da loja e temos uma outra saída para a rua, José Maurício Vasconcelos, que também tem estacionamento dentro da própria loja. Então, o cliente ele pode entrar dentro da loja com o carro, comprar o seu material, já carregar ali dentro e já sair com o material no carro. Então, a nossa ideia é essa, é trazer mais praticidade para o cliente. Então, convido a quem ainda não visitou a nossa loja, vai lá amanhã, vai semana que vem visitar a nossa loja e tomar um café com a gente lá. Maravilha, e o negócio lá ficou top, viu? Muito bom, muito bom. E eu tava falando que de Valadares a Colatina não tem outro igual, não. Muito bacana. Que Deus continue abençoando aí o Canaã nessa nova etapa, né, John Wesley? É isso aí. Eu sou suspeito a falar que é a melhor loja, né? Vamos lá. E o nome Canaã também, quando a gente escolheu esse nome também, a gente pensou nisso. A gente pensou como a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então, esse nome também já foi escolhido, já pensando em algo grande, em algo de terra que mana leite e mel mesmo. E graças a Deus, Deus está sempre abrindo as portas e nós estamos escalando pela graça de Deus. Glória a Deus. Fábio, e conta para nós do tamanho e da quantidade de tempo que tem o Canaã. Eu falei que o França faz umas perguntas meio assim, né? Até ri dele. Conta para nós, 10 anos, loja nova, como que é o faturamento mensal da sua empresa hoje? Falar em faturamento, às vezes para nós é até difícil, porque a gente sempre coloca, como o nosso empreendimento ele vem numa escala crescente, muito rápido. Imagina, você começar vendendo só cimento, você coloca ali um caminhão ali com 300 sacos de cimento para começar. E hoje a gente temos na faixa de 6, 7 milhões de estoque dentro da loja. Então, assim, de 10 anos. Então, assim, é uma escala que vem nos surpreendendo até nós que estão lá dentro. Então, assim, a gente, em 2025, nós colocamos uma meta para bater no ano de 12 milhões. 2025. Então, nós fechamos 2025 superando essa meta. E com o empreendimento novo, a gente já tem uma meta de 28 a 30 no ano. Então, assim, como a gente está em escalada, é difícil assim, eu precisar mensal. Mas nós estamos escalando. Então, nós estamos escalando, nós temos por exemplo, o ano passado, nós estávamos com 28, 27 colaboradores com a gente. Hoje nós temos 40, eu acredito que é 45. Eu posso estar errando ali 2 ou 3 para mais ou para menos, mas 45 funcionários. Então, assim, a nossa folha de pagamento é 120 mil por mês. Então, assim, é crescendo e é difícil a gente ter assim mensalmente, porque ela varia muito e ultimamente ela tem crescido e a gente está com metas bem assim, a gente está com uma expectativa boa para as metas maiores. Existiu algum maior e existe ainda algum maior, um desafio grande que o senhor enfrenta
e que já enfrentou nesses 10 anos que já se passou da loja? Desafio nós temos todos os dias. Todos os dias. Quem é comerciante, quem é empreendedor, sabe. Desafio é todos os dias. Então, eu costumo dizer que o dono, o empreendedor, ele trabalha 24 horas. Ou melhor dizendo, ele só não trabalha quando está dormindo. Está acordado, ele está trabalhando, ele está planejando, ele está resolvendo problema, ele está preocupado com alguma coisa. Só que ao longo do tempo, por exemplo, eu aprendi a lidar com isso. Então, eu tenho tranquilidade, eu sempre confio que as coisas vão dar certo, eu sempre confio que as coisas vão ser resolvidas. Então, os desafios, ele é diário. Mas eu acho que o maior desafio a qual a gente tem aprendido muito é lidar com as pessoas. Porque eu sempre falo que o negócio não é dinheiro. O negócio é relacionamento com as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que priorizar o relacionamento, tanto com o cliente, quanto com quem trabalha com a gente, tanto com a nossa própria família, não trazer problema para casa. Então, assim, o desafio meu sempre foi gestão de pessoa. Então, eu sempre procuro aprender a lidar com as pessoas, a entender as outras pessoas, a entender o gênero de cada um, o temperamento de cada um, para as coisas acontecer automaticamente. Então, assim, o desafio é esse e a gente tem superado esse desafio. A gente sabe que lidar com pessoas não é fácil. Não, é um Isso desafio. seja em qualquer âmbito da vida. Em se tratando de funcionários, de pessoas, qual que é o maior desafio dentro desse desafio, né, de lidar com as pessoas? Qual que é o lado mais difícil das pessoas, né, que você encontra como patrão? O lado mais difícil é tipo assim, é a pessoa não, tipo assim, não entender ou não comprar a ideia que a empresa passa. Por exemplo, nós temos esse lema da empresa de ajudando a construir sonho. Então, o desafio maior é você fazer com todos que trabalham com você ter essa mesma mentalidade. Porque o motorista que trabalha para nós, ele também está ajudando o cliente a construir o sonho dele. Então, aquele que carrega o cimento ali, vai lá e entrega o cimento na casa do cliente, ele também faz parte do sonho do cliente. O vendedor que vende o produto, ele também está fazendo parte do sonho do cliente. Então, todos que trabalham com a gente, eles têm que entender que o que ele está fazendo é algo importante para alguém. Entendeu? Então, o cliente espera que todos nós participem do sonho dele da melhor maneira possível. Então, o desafio é você colocar na mente de todos que trabalham que o nosso lema principal é lidar com o sonho de outra pessoa. Então, porque se a gente consegue colocar isso na mentalidade de todos que trabalham com a gente, aí as coisas acontecem melhor. O cliente fica mais satisfeito com quem atende ele na hora de vender. O cliente fica mais satisfeito com quem recebe ele quando ele chega na loja. O cliente fica mais satisfeito quando ele vai no caixa ali pagar, que a pessoa atende ele bem, trata ele bem. O cliente fica satisfeito quando o motorista chega na casa dele, cumprimenta, pergunta aonde você quer que bate o material. E o cliente mostra, ele vai lá com cuidado, bate o material, coloca lá. Então, assim, se todos que trabalhar numa empresa e comprar a ideia, a empresa funciona perfeitamente. Então, o desafio de um empresário é fazer com que todo mundo entenda a proposta da empresa. Porque geralmente a ideia é o seguinte, o patrão, ele só quer vender e ganhar dinheiro. Então nós vamos trabalhar aqui e ganhar o nosso também e pronto, acabou. Mas não é essa a ideia do empreendedor. O empreendedor de verdade, nato mesmo, ele não trabalha por dinheiro, ele trabalha por prazer, de ver as coisas acontecer. Então, quando você consegue colocar essa ideia, você consegue, com todo mundo que trabalha com você, entender
que ele está participando de um projeto também, aí é mais fácil as coisas acontecer. Então o desafio é você colocar isso na mente de todos que trabalham com você. Eu acho um desafio e é o que a gente procura fazer com todos os funcionários que trabalham com a gente. Muito interessante. A gente vê, Fábio, né, se tratando do empreendimento, muitas pessoas usando a seguinte frase: empreender é para quem tem talento. Se a pessoa não tiver talento para empreender, não adianta abrir uma empresa. No seu ponto de vista, segundo a experiência que você tem, empreender é para quem tem talento ou é uma habilidade que a pessoa se desenvolve ao longo da vida? Bom, o empreender, ele tem que ter talento, mas eu acredito que todos têm talento. Então, por isso que eu vejo mais, eu bato mais na tecla de habilidade. A pessoa tem que ter habilidade, a pessoa tem que buscar, a pessoa tem que acreditar e ir ao encontro dessa habilidade. Porque se a gente for pensar bem, vamos para a Bíblia. Nós vamos ver Mateus 25, eu até deixei marcado aqui. Ó. Mateus 25 fala sobre os talentos. Então, quer dizer, fala que o Senhor ia viajar e deixou 5 talentos para um servo. E deixou 2 talentos para outro. E deixou 1 talento para o outro. Então, nós deparamos aqui com 3 pessoas e todas elas têm talento. E o interessante é que o texto diz que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Então, eu sou da tese que todos nós temos talento, mas cada um tem segundo a sua capacidade. Então, se todos nós temos talento, nós temos que usar esse talento. Então, nós temos que todos nós procurar usar o nosso talento. E o texto diz que o Senhor foi, e o que tinha 5 talentos, ele correu ali e aplicou os seus 5 talentos e transformou em 10 talentos. Ele dobrou os seus talentos. O que recebeu 2 talentos, ele pegou os 2, trabalhou com eles e conseguiu mais 2. Dobrou o seu talento. O que recebeu 1 talento só, esse ficou com medo de arriscar. E nos diz o texto que ele pensava assim: o meu servo, ele é bem severo. Então, quer dizer, se eu arriscar esse 1 talento e perder ele, como que eu vou explicar depois? Como que eu vou fazer depois? Então, esse é o medo que vem no empreendedor quando ele vai empreender. Ele pensa assim: se não der certo, eu vou perder o que eu tenho. E foi isso que esse servo fez. Ele teve medo das consequências futuras e fez um buraco, enterrou o seu talento e deixou guardadinho para entregar ao seu Senhor quando ele voltar. Quando o Senhor volta, ele parabeniza o que teve 5 talentos e multiplicou. E dá os parabéns porque teve 2 talentos e multiplicou. E quando ele foi falar com o que teve 1 talento só, que ele trouxe uma resposta que na cabeça dele estava satisfatório, falou assim: para mim não correr o risco de perder o talento que o Senhor me deu, eu enterrei ele e ele está aqui de volta para me te entregar. Então o que o Senhor falou? Servo mau. Então ele repreendeu aquele que guardou o talento. Então nós temos talento em nossas mãos. Então nós temos que multiplicar o talento. Eu vejo nesse texto um incentivo que nós não podemos perder oportunidade de aumentar o nosso talento. E não ter medo das coisas dar errado. Porque como eu falei aquela hora, o errado também faz parte do processo para dar certo depois. Então eu vejo sim que todos têm talento, mas nós temos que ter habilidade e coragem para colocar o nosso talento para frente e multiplicar ele. Quantas pessoas, né, John, não poderiam fazer feitos extraordinários, né? E não fazem por causa do medo. E se o medo trava, der errado? O medo, ele é o maior ladrão de sonhos que existe, né? O saudoso Miles Munro, ele disse algo interessante.
que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Interessante, né? Porque ali existem muitos projetos que nunca vieram à tona. Nunca saiu do papel, né? Muitas pessoas que levaram os talentos para lá e não colocaram em prática enquanto em vida por causa Do de medo. medo. Verdade. Ô, Fábio, e em mais de quantos anos de empreendedor o senhor tem? Eu tenho 20... Eu comecei com 24 anos. 23 para 24 anos empreendendo. Nossa Deus. Nesse tanto de tempo, o que o senhor aprendeu sobre o dinheiro? Ó, eu aprendi que nós não devemos trabalhar por ele. Eu aprendi que nós não trabalhamos pelo dinheiro. E a gente pega o dinheiro e coloca o dinheiro para trabalhar para a gente. Porque eu falei já e volto a falar. Quando a gente trabalha por dinheiro, aí vem a ambição, vem o egoísmo, vem a soberba, porque o dinheiro na nossa vida, ela traz isso. Ela traz isso. Então você coloca o dinheiro acima de tudo. Então, assim, quando a gente trabalha por prazer, por projeto, por ideias, o dinheiro ele fica num segundo plano e o dinheiro ele vem como consequência do que você faz. Então, eu aprendi sobre o dinheiro, eu aprendi que nós não devemos colocar nenhum projeto para frente pelo dinheiro. O dinheiro ele sempre tem que ser um segundo plano. Ele tem que ser consequência do que a gente acredita. E ele não pode ser o alvo a ser buscado em primeiro lugar. Então eu aprendi isso nesses 24 anos trabalhando. Muito interessante. Fábio, um cristão pode ser rico? Claro que pode. Claro que pode. Um cristão Porque pode. tem pessoas que têm uma ideia de que para ser aceito por Deus, você não pode ter bens, não pode ser próspero financeiramente. Explica melhor esse negócio para nós aí. Então, eu entendo assim. Quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar e você passa a deixar tudo, principalmente a obra de Deus, você passa a colocar as coisas de Deus em segundo lugar e o dinheiro em primeiro lugar, porque nos diz a Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, quando você passa a amar o dinheiro e você passa a buscar aquilo ali a qualquer custo, mesmo que você fica rico, o seu coração fica preso no dinheiro por causa do amor ao dinheiro. E nos diz a Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, se a gente ter o dinheiro, não é o problema nenhum. Não é isso que a Bíblia fala. Então, você pode ter o dinheiro, você pode ter muito dinheiro, desde que o seu coração não seja preso no dinheiro. Então, o seu coração tem que estar intacto nas coisas de Deus, na sua família, na sua casa. E o dinheiro é consequência. Então, se você está rico, se você é uma pessoa rica, mas o seu coração não está preso no dinheiro, sem problema nenhum. Mas agora, se estiver preso no dinheiro, aí que está o problema. Mesmo se você não conseguir ficar rico, o dinheiro destrói a nossa vida. Então, eu levo muito para esse lado, para essa diferença. A gente nunca deve ter amor ao dinheiro. Interessante. Tem pessoas que interpretam este texto de forma errada, né? Dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. E não é. Não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. Porque quando a pessoa ama o dinheiro, ela faz atrocidades. Tudo. Para alcançar o dinheiro que ela almeja, né? E a pior coisa que tem para um empreendedor é ele empreender e nesse processo de empreender, ele começar a fazer coisas erradas para ganhar mais dinheiro. Passar a perna nas pessoas,
é fazer coisas erradas. A pior coisa que tem para um empreendedor é entrar por este caminho. Então, por isso que eu sempre aconselho, tem um projeto, vamos pôr o projeto em prática? Vamos. Mas não vamos pelo dinheiro. O dinheiro vai ser consequência do nosso trabalho. Então, é assim que se pensa, é assim que se corre atrás das coisas, e é assim que a gente aprende a conquistar as coisas e não ficar preso nela. Porque quando a gente é muito preso no dinheiro, até para você arriscar algum negócio é difícil. Porque você pensa, e se eu perder esse dinheiro? E se não der certo? Então, o problema todo é o amor ao dinheiro. Existem pessoas que têm muito dinheiro e que não amam o dinheiro. E já existem pessoas que têm pouco e que amam o dinheiro. E é apaixonado pelo dinheiro, né? E faz atrocidades pelo dinheiro. O senhor falou algo interessante, que é a questão de pessoas que começam pelo caminho errado, um empreendedor que vai por outros caminhos. Hoje, com o elevo grande que Deus tem feito para o senhor e para a empresa na sociedade, já surgiu propostas para o senhor que vai de contra a palavra de Deus, e pessoas chamando o senhor para algo que não provém com as coisas de Deus, para ir para um caminho mais fácil? Assim, não convite, mas oportunidades sim. A gente que mexe com negócio assim, a gente sempre tem oportunidades de caminho mais fácil para conquistar as coisas. Então, sim, já teve essas oportunidades, mas a gente sempre optou por não entrar por esses caminhos. É porque existe muita licitação de prefeituras. Não estou falando de prefeitura de Conselheiro Pena, mas a gente que está no mercado, a gente pode entrar em licitação em qualquer lugar. Prefeituras de grandes empresas para vender. E a gente já viu que tem oportunidades que aparecem que não condiz muito. Para dar certo, tem que fazer algo errado. Então, esses tipos, quando a gente depara com esse tipo de oportunidade, a gente já descarta logo, a gente já nem entra. Entendeu? Então, assim, quem mexe com grandes negócios sempre aparece esse tipo de oportunidade, de ganhar um dinheiro mais fácil, mais rápido. Mas a gente não pode ter o coração preso no dinheiro, sempre pensar no projeto. Então, assim, esses treinos nunca me atraiu, não. Então, a gente nunca foi atraído por esse tipo de negócio. O negócio tem que ser assim, no preto, no branco, e tem que ser transparente. Assim, a gente trabalha com mais tranquilidade. É melhor você dormir em paz do que ter dinheiro e não ter paz para dormir. Muito interessante. E a Bíblia diz que mais digno de ser escolhido é um bom nome, né? Tem que prezar pelo nome. Riquezas. Muito interessante. Fábio, qual que é a principal mentalidade que este jovem que está nos assistindo, ele precisa ter para empreender? Porque tem que ter uma mudança de mentalidade, né? Isso. Qual que é a principal mentalidade? Qual pensamento ele tem que entrar com ele para empreender e dar certo? Ô Francis, Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Para quê? Para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que o jovem empreendedor precisa trabalhar? Ele precisa trabalhar na transformação da sua mente. Então, o que acontece com a nossa mente? Quando a gente precisa de conquistar alguma coisa, ou quando a gente quer ter um projeto, o que nos atrapalha é a mentalidade. É você não acreditar aonde você quer chegar. Então, se você vê um exemplo básico, se você olhar um carro, uma Ferrari de $1 milhão, e olhar para aquele carro e você falar, ou dentro de você pensar: ah, não, isso não é para mim. Ah, quem sou eu para ter isso?
Você olhar para uma casa boa e falar, quem sou eu para ter uma casa dessa? Isso não é para mim. Então, a sua mentalidade está num patamar. Então, e todos nós nascemos nesse mundo em um patamar de vida. Tem gente que nasceu pobre, tem gente que nasceu numa classe média, tem gente que já nasceu rico. Se tratando de religião, tem gente que nasceu dentro da igreja, tem gente que nasceu no centro de candomblé, tem gente que nasceu com outras fés. Então, todos nós temos um patamar. E o que Paulo nos fala ali em Romanos 12? Não vos conformeis com esse mundo. Não vos transformeis, não vos conformeis com essa situação. Então, a mentalidade nossa é não conformar com a situação que a gente está. Então, a gente sempre tem que trabalhar a nossa mente para onde a gente quer chegar. Porque vai ser muito mais fácil você alcançar lá. Então, o que Paulo fala? Não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos. Então, ele dá uma ideia que para você conseguir alguma coisa, você tem que fazer uma transformação. O que é transformar? É pegar algo que não é e transformar em algo que é. Pegar uma coisa e transformar em outra. É uma transformação. Entendeu? É um processo de metamorfose. Então, o que Paulo fala? Transforma, mas transformar o quê? A mente. Ele não mandou transformar a situação local, ele mandou transformar a mente. Aí o que ele fala? Depois que você transformar a sua mente não for mais a mesma, aí sim você vai experimentar as coisas grandes, boas e agradáveis, que é a perfeita vontade de Deus. Então, assim, o jovem que quer empreender, trabalhe a sua mente. Pega o seu projeto que você quer fazer, algo que você goste, planeja, coloca ele no papel e começa a trabalhar a sua mente naquele projeto. Começa a acreditar que você vai conseguir alcançar esse projeto e começa a estudar os meios para dar certo o projeto. Então, quando a sua mente vai, tudo começa a acontecer para colaborar com o projeto que você está colocando. Então, o conselho é trabalhar a mente. A mente, transformar a mente. O conselho, na verdade, é o conselho que Paulo nos diz. Transformar a nossa mente, aí nós vamos experimentar as coisas boas, perfeitas e agradáveis. Muito interessante. Porque se a pessoa já entrar assim, eu não vou chegar muito longe... Ele não vai chegar. A Bíblia diz que como o homem se imagina na sua alma, assim ele assim ele é verdade. Olha que interessante a questão da mentalidade. Como que você não se vê um grande empreendedor e como você vai ser? Então não tem condições. Então você não é um empreendedor, mas se você já vê lá, então tudo vai acontecer para você chegar lá. Eu já ouvi isso várias vezes e às vezes eu repito isso comigo mesmo. Tem vezes, vamos supor, se você falar, inclusive vou usar as palavras que eu ouvi falar mesmo. Se você falar que quer comprar um carro vermelho, toda hora que você sair na rua, você vê um carro vermelho. Por quê? Porque a sua mente já decidiu que você quer um carro vermelho. Já localiza ele de longe. Se você falar assim, eu vou comprar para mim um Corolla branco. Todo Corolla branco passando na rua, você enxerga ele. Mas é porque pareceu mais Corolla? Não. É porque a sua mente passou a enxergar eles. E antes de você pensar, antes da sua mente trabalhar isso, o Corolla estava nos mesmos lugares e você não via. Mas depois que a sua mente trabalhou, a sua mente sabe, eu vou comprar um Corolla, eu preciso comprar um Corolla, eu vou fazer alguma coisa para me comprar esse carro. Vou juntar um dinheiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou comprar. Aí na hora que você sai na rua, você começa a ver. E os outros que você não colocou na sua mente, você não repara. Eles estão todos lá. Mas você passa a ver o que a sua mente, o que você colocou na sua mente. Então, se você pega um projeto, estuda ele e começa a pôr ele na sua mente, toda hora que você estiver na rua, em qualquer lugar que você estiver, a sua mentalidade vai procurar facilitar as coisas para o seu projeto que você colocou na sua mente ser alcançado. Então, sua mente sozinha, automaticamente, ela começa a trabalhar os bastidores dela para te levar aonde você já colocou sua mente lá.
Então eu uso falar que tudo que a gente quer conquistar, primeiro a gente leva a nossa mente até esse lugar, passa a acreditar que vai dar certo, aí as coisas vão acontecendo para o projeto dar certo. Então eu vejo desse jeito. Muito interessante, né? Antes da próxima pergunta que o Joelza vai fazer, nós temos aqui uma informação muito importante. Inaugurou hoje aqui em Conselheiro Pena a loja Malve. A loja Malve, gente, o negócio lá tá espetacular, tá? Tava cheio de gente lá. Muito cheia, muito boa a loja. além das expectativas, uma loja muito organizada, um preço muito bom e a marca você já conhece. A Malve é uma marca que dispensa qualquer comentários, né? Eles trabalham com moda masculina, moda feminina e moda infantil. Está localizada na rua Olinto Henriques, número 276. A loja Malve está em frente à Movemil, num endereço muito fácil de encontrar. Você que não foi lá hoje na inauguração, não perca tempo. Vá lá amanhã, que é sábado, vá na próxima semana. Temos certeza que lá você vai encontrar a roupa perfeita para você. Que Deus abençoe os nossos amigos aí, que são os donos da loja, nosso irmão Rodrigo, irmã Renata. Sucesso no empreendimento novo. É isso aí. Ô Fábio, e se hoje o senhor pudesse voltar atrás, o senhor faria alguma coisa diferente? E se sim, o que o senhor faria? Rapaz, se tratando de empreender, o que eu faria diferente era quando eu comecei me preparar melhor. Porque quando eu comecei, eu entrei assim, só na vontade mesmo, no sonho, naquela vontade. Desde criança me via como empreendendo. Então eu entrei muito afoito. Então, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu me preparava melhor. Tinha estudado mais o mercado que eu estava entrando. E talvez, aí é talvez, eu escolheria um ramo diferente. Porque eu troquei de ramo ao longo do tempo. Mas talvez eu não começaria no ramo que eu comecei. Então, assim, mas, ao mesmo tempo, eu agradeço a Deus por ter entrado nesse ramo, porque isso serviu de base. Então, tudo que eu passei, tudo que não deu certo, o começo sempre é difícil. Então, ele foi servindo de aprendizado para nas próximas experiências a gente fazer certo. Então, tudo foi válido. Mas assim, se fosse para mim voltar atrás e fazer algo diferente, o que eu faria era estudar mais e preparar melhor no começo. Então, quando a gente se prepara melhor, a gente tem resultado melhor. Então, é somente isso. Mas do resto, tudo foi para aprender mesmo. Muito interessante. E, Fábio, qual que é a principal habilidade que a pessoa tem que desenvolver para empreender? Porque a habilidade se desenvolve, né? Uhum. A pessoa precisa procurar, como você está falando, se preparar melhor. Essa pessoa que está nos vendo, é claro que precisa de diversas habilidades. Uhum. Mas qual que é a principal habilidade que a pessoa precisa desenvolver para empreender melhor? A principal habilidade que a pessoa tem que desenvolver, no meu entendimento, é lidar com pessoas. Lidar com pessoas. É lidar com pessoas. É gestão de pessoas. Quando você desenvolve essa habilidade, as coisas funcionam mais fácil. Então, a gente tem que aprender muita coisa na área comercial mesmo, que é a área de venda. A gente tem que ter a habilidade para precificar produtos. A gente tem que ter a habilidade para escolher o melhor negócio. Mas, assim, lidar com as pessoas, eu acho que é o mais interessante. Porque um bom empreendimento, ele não é sobre coisas, ele é sobre pessoas. Então, quando você aprende a lidar com pessoas, desenvolve essa habilidade de lidar com pessoas, as coisas funcionam muito melhor.
O objetivo alcança muito mais Muito interessante essa palavra sua. Isso é espetacular. O grande segredo da vida é saber lidar com pessoas. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê grandes homens com grandes promessas de Deus. E todas as promessas de Deus que cumpriram na vida de alguém, Deus usou pessoas para fazer essas pessoas chegarem lá. Eu conheço pessoas que têm talentos extraordinários, mas infelizmente não chegaram em lugar nenhum porque não sabem lidar com pessoas. Eu conheço pregadores que a gente olha assim e fala, gente, esse camarada já era para estar no Brasil inteiro, e às vezes ele está assim, é porque não chegou o tempo de Deus, mas não, é porque ele não sabe lidar com pessoas. Eu vejo como desafio, e eu acho assim que todo empreendedor tinha que trabalhar isso. Porque o que eu aprendi ao longo do tempo? Eu já tive pessoas trabalhando comigo espetacular. Mas eu só enxerguei isso depois que a gente dispensa a pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa é boa demais numa coisa, mas a gente, como empreendedor, pega a pessoa e põe em outro lugar. A gente não consegue enxergar isso. A pessoa não dá resultado. Mas por quê? Porque a pessoa está no lugar errado. Uma coisa é você pegar um goleiro e pôr ele na zaga. É exatamente isso que eu quero dizer. A mesma coisa de um cara grandão com a mão desse tamanho, um ótimo goleiro. Você pega ele e põe ele lá no meio de campo para distribuir bola. Ele não vai dar certo. Entendeu? Então, assim, nós temos que saber lidar com pessoas exatamente por isso. Para, às vezes, a gente não fazer injustiça. Você pega uma pessoa que é uma pessoa centrada, uma pessoa que sabe fazer cálculo, uma pessoa que sabe, que tem assim, a sua habilidade mais ali centrada numa coisa. Aí você pega ela e põe lá no balcão para atender os outros na correria. Não vai dar certo. Aí você pega, mas que pessoa mole, a pessoa não dá resultado. Não, é gente que está errado. De pegar uma pessoa que teria que estar trabalhando num certo local, onde ela vai trazer grandes resultados, e põe ela para trabalhar num lugar que não vai dar certo. E vice-versa. Você pega uma pessoa agitada, entendeu? Bom de conversa, para conversar, negociar, em vez de pôr ele como vendedor, você põe ele lá no escritório para mexer com o documento. Aí você caça, fulano, cadê o documento? Eu não sei. Ele estava aqui, já esqueci onde é que pôs. Quer dizer, mas a pessoa é ruim? Não. A pessoa está no lugar errado. Então, se aprender a lidar com pessoas, você passa a entender que todo mundo tem talento. Todo mundo sabe fazer, é bom em alguma coisa. É nós que temos que ter o desafio de pegar as pessoas e achar o lugar certo dela. Então, é um desafio, e eu acho que desenvolver essa habilidade de entender as pessoas é muito importante para quem quer empreender. Muito interessante. Aí vem o exercício da liderança, né? E isso se aplica, né, não somente no ramo comercial. Na igreja. Principalmente no eclesiástico, na igreja. Né? Um pastor de uma igreja precisa saber colocar cada pessoa no seu devido lugar. Às vezes o camarada é um excelente pregador, mas se for para liderar um conjunto, ele vai destruir o conjunto. Exatamente. Eu vejo tudo que vai fazer é isso. Nós temos que entender que todo mundo tem uma certa habilidade. Aí, às vezes, mas o cara a gente tem que ter... é um líder nato. Se colocar para dirigir o conjunto, vai crescer. Mas põe para pregar no culto de domingo. A igreja desvia. Então, tem uns que você põe para pregar, você vê que ele não tem tal habilidade, mas você põe ele numa escola dominical, a pessoa já ensina muito bem. Entendeu? Então, tem que ter essa habilidade. Quem é líder tem que saber enxergar isso. Tanto empreendedor, como um pastor, como um líder, igual você, líder da Umadecop, tem que saber enxergar isso, entendeu? E por sinal, você faz isso muito bem. Estamos diante do Francis, que faz isso muito bem, consegue enxergar. Aprendi Às vezes a gente nem enxerga e ele já enxergou algo em nós. Exatamente, ele enxerga coisas na gente que nem a gente verdade. vê. E o bom líder é esse. Às vezes nem a pessoa acha que ela é boa em certo lugar. E às vezes o próprio líder vê ele que ele é melhor em outro lugar. Fala, porque você não está conseguindo, você não está dando certo, é porque você está no lugar errado. Vai aqui para você ver. E entra nesse lugar aqui para você ver. É igual o caso de um pai que deu um relógio velho pro filho, né?
e o filho levou o relógio numa loja e perguntou quantos que valia aquele relógio. E o cara pôs um valor de R$10, ele voltou decepcionado. Falou, pai, o cara quer me dar R$10 no relógio. Aí ele falou, não, então leva agora para fulano. Aí ele levou lá. E agora, quanto você achou no relógio? Ah, é R$100, mas também não tá bom. Aí depois ele levou num outro, o outro ofereceu ele R$10 mil. R$10 mil no relógio. Aí o pai perguntou, mas... Aí o pai perguntou, mas quem te deu R$10 mil no relógio? Ele falou, não, um colecionador de relógio. Então, quer dizer, o relógio não vale nada para um, não vale nada para o outro, mas para o colecionador ele valia muito dinheiro. Então, às vezes, o que você precisa é simplesmente estar no lugar certo, aonde você tem valor. E muitas vezes, um líder enxerga isso. Qual que é o lugar certo? Às vezes, nem nós mesmos enxergamos, mas o líder enxerga. O lugar certo, você tem mais valor. Então, lidar com isso é muito interessante. Muito interessante. Lá em casa, né, a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do valente, né? Ou seja, o pai tem que enxergar o talento do filho e empurrar o filho para aquela área. A Laurinha, por exemplo, minha menina tem 7 anos, vai fazer 8 anos. A Laurinha nunca gostou de cantar. Cantar não é com ela, não. É igual não senhor, tem né? dom pra cantar. Essa parte ela me puxou eu. Se colocar eu pra cantar, eu vou desviar a igreja inteira. Compramos um teclado para ela, um presente de aniversário do ano passado. Na expectativa dela aprender a tocar e cantar. Mas olha, não deu certo. A Laurinha, ela é levada mais para o lado da fala, do diálogo, da oratória, da intelectualidade. Colocamos ela na aula de inglês, aqui. Desenvolveu. Está desenvolvendo o inglês, que é uma beleza. E nós abrimos um Instagram com o intuito de abençoar as pessoas. Quem administra o Instagram é a Sabrina. E pedimos a Laurinha. Falei com ela já há um tempo atrás que abri um Instagram para ela começar a gravar devocionais para a gente postar. E a menina fala muito bem, comunica muito bem, entrega mensagem. Eu vi os vídeos dela, Deus realmente. Do céu, eu tô assim, surpreso, né, com a menina de 7 anos, com o jeito que ela fala, ela gesticula. Então a gente tem que encontrar, né, o talento, a área da pessoa. E investir nessa área. Então, apoiar, vi que deu certo. Teve uma página que postou o vídeo dela, deu mais de 2 milhões de visualizações. Olha pra você ver. Tem um vídeo dela no Instagram dela mesmo que tá com quase 1 milhão de visualização. Um vídeo. No Instagram, assim, que começou, não tem nem uma semana. Já então, aproveita, já segue aproveita e segue a Laurinha aí, gente. Devocional, lá Laurinha no Instagram. Devocional, hein? Vocês podem procurar ela lá. Cadê? E já segue ela aqui, ó. Aí, Laurinha já Devocional. Já tá com aqui 2.733 seguidores. Já Mas segue aí. Ela é bem desenvolvida mesmo. Já segue aí, gente. A professora tava lá assim falando comigo quando eu fui buscar ela no inglês. Aqui, onde a Laurinha tá aprendendo inglês? Porque eu vou falar uns negócios que ela já sabe. E ela falou comigo que era no Duolingo, é verdade? Eu falei, no Duolingo. Ela pega o celular, tem um aplicativo que ela vai aprendendo, tem um monte de coisa que ela já sabe. Então nós precisamos aprender a identificar, né, o ponto forte de cada pessoa e incentivar ela naquela área. E não insistir na área que a pessoa não tem. Não tem. Né, o talento. Ô, Fábio, se você tivesse que dar apenas um conselho, somente um, para esse jovem empreendedor que está vendo ali nosso podcast, qual seria o conselho? O conselho que eu daria, ele tá... Deixa eu pegar aqui um texto para me ajudar a dar esse conselho para os jovens. Ele está em Lucas, deixa eu abrir aqui, bem rápido aqui, Lucas 14, 28. Fala assim, qual de vocês,
que se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcule o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem irão dele. Então, o conselho que eu dou é que tudo que você for fazer, principalmente empreender, para você sentar com calma, calcular se você tem condições de começar e pôr para frente o projeto. Porque quando a gente vai sem assim, calcular as coisas, o que pode dar certo, o que pode dar errado, então o risco de ser decepcionado é muito grande. Então, assim, a gente tem que acreditar, temos que arriscar. Eu, como empreendedor, creio assim. Mas nós não podemos deixar de calcular os riscos para não ser decepcionado. Então, mesmo se as coisas não for do jeito que a gente quiser, nós temos que estar ciente dos riscos, do que pode dar errado, do que não pode dar certo, do que pode ser não exatamente o que a gente precisa. Então, o conselho que eu dou é que calcule primeiro, estuda primeiro e depois coloque o projeto avante. Muito interessante. Fábio, nós já estamos aí há mais de 1 hora ao vivo, né? Estamos já encerrando o nosso podcast aqui. Mas se fosse para você indicar apenas um livro para esse novo empreendedor que está te ouvindo, qual livro você indicaria para ele que vai agregar valor e vai o ajudar no empreendimento? Ô Francis, o livro tem... Eu gosto muito do Pai Rico, Pai Pobre. Gosto muito dele. Eu aprendi muita coisa ali. O Poder da Mente também é um livro muito bom. E, sem dúvida nenhuma, a Bíblia. A Bíblia é um livro que nos ensina a empreender também. Então, assim, tem outros livros bons, sabe? Eu gosto de Napoleão Rios. Ele tem uns livros muito bons. Já li Napoleão Hill. E muito bons, né? Então, assim, esses livros são livros que desenvolvem bem, abrem bem a nossa mente. E sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, a Bíblia. A Bíblia, se a gente lê a Bíblia e passar a entender, a gente vê que a mente da gente abre, a gente passa a acreditar mais nas coisas, passa a confiar, ter autoconfiança. Então, assim, a Bíblia também é muito importante para desenvolver. Muito interessante. Então, Bíblia em primeiro lugar. Isso. E ele citou outros 2 aqui. O Poder da Mente e Pai Rico, Pai Pobre, que vai ensinar você a empreender. Joesley, mais alguma pergunta? Tá na bênção. Somente. Eita, agora, gente, tem muita pérola que foi lançada aqui. Verdade. Tá? Você que está querendo iniciar uma carreira no empreendimento, você está aprendendo com quem tem anos de experiência. Então é muito bom aprender com a experiência dos outros. Então eu tenho certeza que você absorveu muita coisa boa. E você conhece um amigo que já empreende ou que quer empreender. Pega o link desse vídeo e manda para ele. Eu tenho certeza que, assim como contribuiu para o seu crescimento, vai contribuir também para o crescimento desta pessoa. Antes de encerrarmos, nós temos mais uma informação importante. Nós temos aqui uma parceira do nosso podcast Madecop, que é a Ideal Farma. Nós falamos aqui toda sexta-feira que a Ideal Farma é a melhor farmácia de Conselheiro Pena. Lá você encontra medicamentos, perfumaria e eles têm muitos suplementos, Joesley, para quem faz academia. Você que é fitness, é na Ideal Farma que você vai encontrar o melhor que você precisa para manter aí a sua vida fitness.
Se você quiser a entrega mais rápida da cidade, é só entrar em contato com a Ideal Farma. Se você quiser ir presencialmente, fica na esquina da Praça da Prefeitura, num local muito bom, de fácil acesso. Toda a equipe da Ideal Farma vai te atender da melhor maneira possível. A Ideal Farma cuida bem de você e também da sua família. Estamos caminhando aqui para o final. Fábio, se passar na Ideal Farmas também, de frente está o Depósito Canaã, tá? Vocês podem ficar à vontade de entrar. Tá muito fácil o acesso do Canaã. Que benção. Isso aí. Né? Muito interessante. Canaã está numa localidade excepcional. Excepcional. Gente, se você não foi no Canaã, você tem que ir. Vai lá. Vai tomar lá. Um café com a gente lá, né? E eu vou falar com vocês um negócio. Gente, a minha casa do zero, desde a fundação até o último piso, foi comprada lá no Canaã. E agora nós resolvemos fazer um negocinho lá nos fundos, dar uma áreazinha gourmet, também comprado no Canaã. E, John Wesley, eu falei com o Fábio esses dias, Fábio, comprei o meu material tudo aqui, você trata de me dar aquela churrasqueira de brinde. E ganhei uma churrasqueira de brinde. Um brinde. R$1.100. Olha, não exatamente ganhou, não. Tem umas propagandas aí pra gente negociar, né? Tem um marketing aí pra entrar na negociação. Não é tão de graça, não. Menino. Mas é isso aí. A cada quantos R$1.000 em compra que você dá uma churrasqueira? Nós vamos avaliando a casa, né? Vai avaliando. Cada caso é um caso, né? Então dá uma ida lá no Canaã. É isso aí. Né? Conheça o Canaã, com certeza eles vão te servir da melhor maneira possível. Fábio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Pelo seu conhecimento compartilhado conosco, tá? Foi uma alegria. E uma honra de ter. E lembrando, gente, que o Fábio é nosso tesoureiro da Modecop. Tesoureiro da Modecop tá aqui, ó. Né? Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a Juliana, sua esposa, a Flávia, o Júnior, a Gleice. Que Deus abençoe toda a sua família. E no mês que vem esse caboclo aqui vai retirar. Você não ia falar de mim, não? Vai retirar a Flávia de dentro de casa. Você já pensou, rapaz? Vai casar com a sua menina. É isso aí. Ele tava falando comigo assim, vou casar e meu sogro falou que vai me levar pra lua de mel. Eu falei que não quero. Não quero. Ele comprou um carro pra você não levar ele, pra ele mesmo ir sozinho. Glória a Deus. Ô, gente, que Deus abençoe. Que maravilha. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que participaram aqui do 15º episódio do podcast Madecop. Fábio, as considerações finais? Ô, Francisco, quero agradecer por esse momento aqui que estivemos junto aqui, né? Nesse bate-papo legal. E mandar um abraço, um beijo para minha esposa, toda a minha família, meus filhos. E o pessoal lá do Canaã, toda a turma lá também, mandar um abraço para eles, para o Nixon, meu sócio, a família dele. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Pessoal, fique com Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, e eu tenho certeza que você foi edificado nesta noite. Sexta-feira que vem a gente voltamos no mesmo horário e eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar, que você tenha um final de semana repleto das bênçãos do Senhor. E amanhã o canal está aberto, passa lá até meio-dia, fazer uma comprinha, visitar nós e tomar aquele café. Deus abençoe, Pastor Francis, Pai do Senhor. Obrigado, Fábio. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe. E até sexta-feira que vem, às 20 horas, se Deus quiser. Que Deus te abençoe.